E aí pessoal, aqui quem tá falando é a Ani, bem-vindos a mais um vídeo e mais um vídeo de review de coleção, porque podemos considerar aí coleção, apesar de não estar completa ainda, mas nós já temos aí mais de 10 volumes, então já é uma coleção, e é uma coleção que eu não esperava fazer review aqui no canal, que é Hanako-kun e os Mistérios do Colégio Kamome, depois da vinheta. Antes de começar o vídeo, não esquece, deixa aquele like para fortalecer o canal, se inscreve, ativa o sininho para quando saírem os próximos vídeos vocês serem os primeiros a saber. E essa aqui, gente, é uma coleção que vocês me aperrearam muito. Quantas vezes eu não falei, né, que eu queria dropar Hanako-kun, que eu não tinha gostado, que não tinha feito meu estilo, assim, não é nem que não tinha feito meu estilo, não tava, digamos assim, meio que na vibe de Hanako-kun, e vocês insistindo tanto, Ni, não dropa, Ni, não dropa, Ni, não dropa, e eu continuei ali colecionando, né, mesmo não tendo, digamos assim, uma boa primeira impressão de Hanako, e o que que acontece? Eu estou indo para o volume 10. Sim, gente, por causa de quem? De vocês, culpa de vocês. Mas, brincadeiras à parte, explicando para quem caiu aqui de paraquedas o que é que aconteceu, o que é que eu tô falando. Hanako-kun foi uma história que eu li, né, logo depois que ele lançou, eu acredito que foi ali o início do ano de 2020 para 2021, não me lembro ao certo. Porém, eu estava em uma fase de tanto trabalho, eu acredito que tenha sido por conta disso. Eu trabalhava cerca de 50 horas por semana, sem falar que nos fins de semana eu ainda tinha aula, né, que eu tô fazendo pós-graduação. Então, juntando tudo, eu quando chegava em casa à noite, cerca de 10, 11 horas da noite, eu queria ou uma história muito leve, né, antes de dormir, ou eu não queria ler nada. Eu tava, inclusive, nessa época, eu tive até uma espécie de ressaca literária, que eu já comentei aqui com vocês, né, que eu não tava lendo nada, eu basicamente lia o material da minha pós-graduação e só, né, o material das provas, aulas, artigos, etc, etc. Eu tava nessa fase em que tudo era muito difícil, né, para eu parar, ler, me concentrar, me divertir. É tanto que qualquer obra que fosse mais séria, né, qualquer obra de ficção, qualquer obra que fizesse, que exigisse que você parasse, né, para poder ler, para poder se concentrar, que exigisse ali um pouco mais do seu discernimento, eu tava evitando. É tanto que na época eu tinha comentado que eu tava usando de escape as obras de Kaguya-sama e as Quíntuplas, né, tava saindo o anime e eu tava acompanhando o mangá, tinha começado a lançar o mangá nessa época, então eu tava usando esses dois mangás de válvula de escape em dias que eu tava muito cansada, muito estressada, muito exausta psicologicamente, porque esses mangás eram leves. Então, qualquer mangá que tinha um pouco mais de exigência, né, ou que pra mim fossem mangás que eu queria, assim, parar e ler tranquilamente, que, né, acho que vocês entenderam. Eu tava evitando ao máximo. Surgiu a notícia do lançamento de Hanako-kun aqui no Brasil. Eu já conheci o anime, eu não tinha assistido, nunca assisti Hanako-kun, tinha saído alguns episódios do anime e eu tinha chegado até a assistir uma parte, mas eu não lembro se no dia eu tinha uma aula, era uma prova, então eu assisti um pedaço, saí, almocei, corri pra aula. Nessa brincadeira começou a sair o mangá e vocês me pediram, né, perguntaram, Ni, você vai colecionar Hanako-kun? Eu não vou mentir pra vocês, gente, eu aposto que não só eu, como todo mundo que começou o Hanako-kun, se não conhecia a história, se não tinha assistido o anime, foi pela arte. E foi o motivo que me fez ir até Hanako-kun. Porque a arte desses autores, né, eu decidi começar a colecionar Hanako-kun por conta da arte, que é maravilhosa. A gente já consegue ver pela capa como os autores, né, são caprichosos. Inclusive, olha só, os detalhes. São utilizados estilos de pintura, gente. Se vocês quiserem, depois eu posso trazer um vídeo falando a respeito. Já teve gente aqui no canal que me pediu isso, mas como eu não sei se é algo que, digamos assim, de interesse da maioria, deixa aí nos comentários pra mim se vocês querem um vídeo falando a respeito do estilo de arte de Hanako-kun. E o anime dessa obra, né, ganhou inclusive o prêmio de animação, né, acho que foi não sei se foi de direção de arte, estilo de arte, animação de arte, alguma coisa assim, mais bonita do ano, né, e obviamente ele segue
todas as diretrizes aqui do mangá, ele é bem fiel fisicamente, né, o estilo. E eu comecei Hanako-kun pela arte, né? E vocês sempre me perguntavam, Aline, e aí, tá lendo Hanako-kun? Daí eu decidi dar uma chance pro mangá, sem ter assistido anime, sem ter ido atrás de nada. E, gente, eu sempre dormia na metade. Eu sempre dormia na metade. E assim, como eu leio, né, eu adoro ler, desde, sei lá, muito jovem, eu sempre gostei muito de ler. Eu já conheço as minhas próprias manias e já conheço quando aquela obra vai me prender ou não, sabe? Quem aí for colecionador das antigas vai entender o que eu tô dizendo. E uma das coisas que pra mim é praxe é, se eu dormir mais de 2, 3, 4 vezes numa obra, provavelmente eu não vou gostar dela. E era o que estava acontecendo com Hanako-kun. Porém, mais provavelmente, no caso de Hanako, foi pelo cansaço excessivo, né? Como eu falei pra vocês, a minha rotina estava louca. E pra completar, eu ainda tinha um curso que eu estava fazendo, né? Então, juntando as três coisas, trabalho, faculdade não, pós-graduação, né? Minha especialização e esse curso, no meu tempo livre, eu queria uma obra tranquila e meio que eu já tivesse familiarizada. Eu sei que muita gente aí vai comentar, poxa, mas Hanako-kun é uma obra divertida, desopilada, é bom justamente porque você fica leve, você se diverte. Então, na época eu já estava, digamos assim, fisicamente cansada, e você entrar em um novo mundo, né, você adentrar em uma nova história, primeiro você tem que se apegar aos personagens, e eu não tava nem nessa fase, né, eu tava na fase do comodismo, daquilo que eu já conheço, né, e eu já conhecia as quíntuplas e eu já conhecia Kaguya-sama, então esses dois pra mim já eram uma base de conforto. Em resumo, essa é a história, pra quem aqui caiu de paraquedas, e muita gente vinha falando sempre que eu falava em algum vídeo ou no Insta do canal, que pra quem não segue, ajuda lá a gente a crescer, gente, é @nie_kiryu. Eu sempre falava que eu pretendia dropar Hanako. E assim, muitas vezes eu cheguei a pegar a coleção pra vender, tá, gente? Mas de tanto vocês insistirem em eu fazer uma segunda, terceira, quarta tentativa, eu decidi deixar minha coleção aqui quietinha no canto, pra quando eu tivesse, digamos assim, um pouco mais livre, eu tentasse novamente, né, dar uma nova chance a Hanako-kun e ver o que é que eu achava. Daí, recentemente, eu decidi tentar novamente ler Hanako-kun, mais precisamente há cerca de, sei lá, 8 dias atrás, eu acredito que sim. Eu sei que era um domingo, eu tinha feito já minhas provas, né, já tinha estudado, peguei Hanako-kun porque eu tava na vibe de conhecer algo novo, né, novo assim. E eu adorei. Daí eu fechei o ciclo de procrastinação à la Hanako, porque eu tentei tantas vezes ler e sempre dava em nada, né? Dormir, parar na metade, perder o interesse, mas era claramente ali eu tive certeza que era por conta do cansaço. Por isso eu brinco dizendo que a culpa é de vocês, mas eu agradeço a vocês pela insistência, né, constante. Vocês parecem que me conhecem mais do que eu, né? Que eu ia gostar de Hanako. Vocês muitas vezes chegaram lá no chat do Insta mandando, Ni, você vai gostar de Hanako, não dropa. Então, cá estou eu já tô no volume 10 e eu já tenho uma base pra falar a respeito de Hanako-kun. Faz o que? Acho que cerca de 6 dias que eu tô lendo, 7, não sei ao certo. E eu parei outras coleções nesses dias pra ler Hanako. Então você já tem aí uma noção. E sem mais delongas, o que é que fala Hanako-kun? Qual que é a história, né? Hanako-kun conta, digamos assim, a história da loira do banheiro. Sabe a loira do banheiro que tem aqui no Brasil? Então, lá eles têm a história da Hanako-san, que você vai no prédio antigo e na cabine, eu acho que a última cabine do banheiro feminino, você bate 3 vezes e chama Hanako-san, Hanako-san. Aí ela lhe atende. Ela pede algo pra você em troca do desejo que você quiser realizado. Para que seu desejo se torne realidade, a Nene, que é a protagonista, essa garotinha loura ou de cabelo branco, não sei ao certo, acho que é cabelo branco, ela recorre à lenda urbana do colégio dela, né, do Hanako, e quando ela chega lá, ela faz todo o procedimento que a sua amiga disse que ela devia fazer, né, bater 3 vezes, enfim. Quando ela chama a Hanako-san, na verdade quem aparece é um rapazinho, que é esse aqui,
e é o Hanako-kun. Na verdade, não era uma garota, era um garoto. E o que acontece é que eles acabam ficando presos por um vínculo, por conta que ele meio que realiza o desejo dela e em troca ela fica presa a ele, né? E ela não pode desobedecê-lo. O Hanako é um personagem extremamente carismático, é um tipo de personagem que eu gosto muito, principalmente em histórias de comédia. Eu acho que eles fazem todo um diferencial na história. E ele tem um quê especial de um personagem que meio que tem mistérios, tem alguns segredos ali que aos poucos a história vai revelando. Porém, você fica sempre intrigado com o jeito dele, com as atitudes, com as escolhas e com as questões que ele aborda, né? Tanto a maneira dele lidar com a Nene-chan, que é a personagem principal, né? Como com outros personagens e como outras questões, né? Do colégio. Com o passar da história, a gente descobre que não apenas o Hanako-kun, mas diversas outras criaturas e seres sobrenaturais vivem no colégio Kamome, por isso que o nome da história é Hanako-kun, e os mistérios do colégio, porque são vários, né? Alguns bons, alguns nem tanto. Outros têm, digamos assim, questões que fazem com que eles mudem. Esses mistérios, esses fantasmas, eles sobrevivem através de boatos. E esses seres sobrenaturais fazem sempre com que aquele seu boato seja alimentado para que eles continuem vivos, né? Continuem ali no colégio. Porém, ao mesmo tempo, se algum desses boatos for alterado, a personalidade daquele ser também pode acabar sendo alterada. Então temos aqui diversas situações super bem feitas e bem escritas que acabam acontecendo por conta dessas mudanças, né, de boatos. E dentre todos esses seres fantásticos, né, fantasmagóricos, enfim, que vivem nesse colégio misterioso, temos os 7 mistérios, que são como se fossem um grupo de 7 seres que meio que estão ali para colocar ordem na casa, né? Eles estão ali para manter os outros espíritos, né, os outros seres fantasmagóricos, sobrenaturais, enfim, na linha. E dentre eles, o Hanako-kun é o líder. Daí começam a acontecer algumas situações na história que fazem com que o Hanako e a Nene, sua assistente, né, por livre e espontânea pressão, tenham que resolver e cuidar dos problemas de todos esses mistérios, porque pode afetar a vida das pessoas, enfim. Hanako-kun tem sido uma obra bem divertida de ler. Ela é do gênero sobrenatural, comédia e mistério e tem sido publicada aqui no Brasil pela editora Panini. Cada volume tem cerca de 200 páginas em papel Polimbold de boa gramatura. Na primeira edição veio um brinde, né, como vocês podem ver, um marca-páginas. Há outras edições que vez ou outra tem brindes também, como por exemplo Postal. É da demografia Shonen e é escrito e ilustrado por Hiro Aida. Até o momento nós temos em publicação 17 volumes e no Brasil, acredito eu, que o último que chegou foi o volume 12, porém eu já fiz ali a minha pré-venda dos volumes 13, 14, 15 e 16. O nome em japonês é Jibaku Shonen Hanako-kun, periodicidade mensal. E o preço de capa é R$ 34,90. Porém, eu sempre vejo de promoção, eu vou deixar os links aqui embaixo de todos os Hanako-kuns que eu encontrar de promoção. Se vocês estiverem vendo o vídeo muito depois de eu ter postado, pode ser que os preços mudem, mas eu vou colocar tudo certinho aqui na descrição para vocês. Como eu não vi o anime, não posso falar muito a respeito dele, porém a respeito do mangá, eu acredito que é uma obra que vale muito a pena se você, assim como eu, gosta de uma obra mais leve, com algumas pitadas ali de mistério, de comédia, tudo muito bem dosado, com traços muito bem feitos, bem acabados. Os autores ou o autor, eu não sei ao certo realmente se é uma pessoa ou duas, são muito cuidadosos com os detalhes tanto de rosto, feição, aparência, roupas, ambientação e história. Nós temos diversas tramas, temos a trama principal, que é do Hanako-kun e da Nene-chan, tentando resolver alguns desses mistérios do colégio, porém até a trama principal não parece tão, digamos assim, acima das outras, porque as secundárias também são muito boas e acabam meio que se igualando ali e você não perde o interesse, mesmo que troque da principal para uma secundária em certo momento. Agora eu vou mostrar as capas das edições para vocês, até o momento, né, até a edição que eu tenho aqui em casa. Aqui o volume 1. Vou mostrar alguns detalhes aqui para vocês, olha só, que arte linda.
É muito detalhado, até mesmo nos balões menores, né? Que às vezes o autor, nesses balões pequenos, não são, digamos assim, entre aspas, obrigados a colocar tantos detalhes, mas ainda assim a autora ou as autoras, os autores, não sei, eles são muito caprichosos, até mesmo nesses balões menores. Todas as minhas edições, elas estão no saquinho. Vocês vão ver algumas aí fora. Essa edição aqui tem um fantasminha rosa, diferente das outras. Essa capa é muito bonitinha. Volume 9. Essa edição aqui foi muito boa. Eu acho que foi uma das mais grossas também. Aqui volume 10, como vocês podem ver, tá fora do plastiquinho, porque foi a que eu li mais recentemente. Eu me confundi no vídeo, acho que eu comentei que eu ia pro volume 10, mas tá aí. Esse aqui foi o último que eu li. E o que eu tô protelando pra ler é esse aqui, gente. É o volume 11. Acho muito bonita essa capa. E eu acho que eu sei porque esse fantasminha tá preto, mas eu não vou comentar. Eu achava que inicialmente, né, podia ser erro da editora, por conta de, acho que foi Yuna e a Pensão Mal-Assombrada, que teve uma falha de impressão da editora. Mas essa aqui não, essa aqui tá tudo certinho. E essas são as edições que eu tenho até o momento. E o meu veredito a respeito de Hanako-kun é que é uma obra que vale muito a pena. Realmente eu tô gostando muito, eu tenho me divertido bastante. Mesmo nos dias mais cansativos, quando eu chego, né, em casa, eu tenho vontade de ler a continuação, de saber o que é que tá rolando com tanto o Hanako, né, quanto com os outros personagens. E eu tô protelando um pouquinho, eu quero continuar minha leitura de Hanako durante algum tempo, até chegarem as novas edições. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Vocês pediram, eu trouxe. E comenta aqui embaixo o que é que vocês acham da obra, se vocês estão assistindo o anime, se vocês recomendam o anime, se vocês preferem o anime ou o mangá. Enfim, eu quero essa discussão super, hiper, mega divertida aqui embaixo. E eu espero vocês no próximo vídeo. Mata, né? E até lá!